Welcome, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Eu sou a teacher Fernanda Gurgel, vamos estar juntos nessa aula e antes de começarmos, vamos dar uma checada aqui no nosso conteúdo. Let's go! Então, aula 12, o objeto de conhecimento, a mobilização das ferramentas digitais e da cultura de rede nos processos de busca da informação. E o detalhamento, seleção crítica e uso consciente das informações em língua inglesa presentes nas mídias sociais e internet, atentando para as manipulações da linguagem em prejuízo do outro. Então, esse é o nosso conteúdo. Pay attention, prestem bastante atenção. Let's go! So, let's start the class. Vamos começar a aula aqui com essa imagem e essa frase que diz assim: Smile, you are being manipulated. You are being manipulated. Sorria, você está sendo manipulado. A nossa aula vai ser toda voltada para essa linguagem utilizada pelos veículos de comunicação de qualquer natureza, com a intenção de manipular, né, de aumentar certos fatos, de distorcer informações e dentro disso vamos colocar o nosso conteúdo gramatical. Para começar, eu quero mostrar aqui para vocês uma notícia que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Vamos lá. Vamos de notícias então. Avril Lavigne morreu e foi substituída? É uma pergunta, né? Será que ela morreu e foi substituída? Por que, teacher? Que pergunta é essa, né? E eu vou explicar para vocês por que essa pergunta circula na internet. Vamos lá. Vamos adiante aqui, falando dela, né? Dessa cantora super famosa aí nos anos 2000. Será que ela morreu e foi substituída? Então, há anos circula na internet a notícia de que Avril Lavigne morreu no início de 2003 e que desde então é substituída por uma sósia. Porém, isso não passa de uma fake news. A artista continua lançando álbuns e fazendo sucesso em todo o mundo com muita saúde. Então, por que eu coloquei essa primeira notícia aqui? Porque quando uma notícia é amplamente divulgada nos veículos de comunicação, ela tem o poder de manipular o pensamento das pessoas. Isso faz com que, por exemplo, nessa situação, muitas pessoas não só acreditem nisso, como também divulguem, né, propaguem essa informação para muitas pessoas, para os seus contatos, para as pessoas do seu convívio. Então, é esse o poder que os veículos de comunicação têm. Mas como é que eles fazem? Qual linguagem eles utilizam para noticiar aquilo que eles querem que nós venhamos a acreditar? É isso que nós vamos ver agora. Let's go! Então, a primeira coisa que eles usam, sensational headlines. O que é isso, né? São títulos sensacionalistas. Vocês viram lá, a Avril Lavigne morreu e foi substituída. Esse título aqui é um título que é muito sensacionalista, chama atenção, né? Então eu vou ler aqui para vocês. Crafting headlines that are sensational and attention-grabbing, often exaggerating or distorting the actual content of the news to evoke strong emotion. Superlatives. Esse aqui já é um spoiler do nosso assunto de hoje, mas ele está falando assim, que criar esses títulos que são sensacionalistas e esse attention grabbing é um título que fisga a atenção, né, que chama a atenção. Geralmente, olha uma palavra aqui, ó. Geralmente exagerando ou distorcendo o conteúdo verdadeiro das notícias para evocar, né, para estimular emoções mais fortes. Então, esse objetivo de criar esses títulos é com essa intenção de criar fortes emoções, ok? Então, a primeira coisa que eles investem é nos headlines, nos títulos, ok? So,
Let's go ahead. E aqui a gente tem um exemplo de título que, mesmo que não seja verdadeiro, é uma coisa que vai chamar a atenção das pessoas. Então, olha só. E, pasmem, né? Muita gente acredita. Shocking Revelation, revelação chocante. Olha só esse título. Scientists confirm extraterrestrial life on Earth. O que os cientistas confirmaram? Vida extraterrestre na Terra, né? Tem gente de fora dos outros planetas na Terra. E eles ainda falam the most efficient medicine for a cold. O remédio mais eficiente para uma gripe. Então, memorizem essa expressão aqui, ó. The most efficient. The most efficient. Então, a primeira coisa é o título. O que eles já colocaram aqui? Uma coisa que eles sabem que vão chamar atenção, dizendo aí que o cientista está afirmando que a vida extraterrestre aqui com a gente vai promover o melhor remédio para a gripe. Eu tenho certeza que você já conhece alguém que vê essa notícia, já toma como verdade e ainda propaga, né? E eu quero que vocês prestem atenção nessa expressão aqui, ó. The most efficient, que quer dizer assim, o mais eficiente. Então, os títulos nós já vimos. Mas eles também investem em selective use of facts. Selective use of facts. Às vezes eles até usam fatos, porém eles fazem um uso seletivo. Então eu vou ler aqui para vocês. Cherry picking specific facts or data to support a particular narrative while omitting information that contradicts the desired message. O que eles vão fazer? Eles podem até usar alguns fatos, mas eles selecionam os fatos que eles querem. Nós já vimos que os títulos são chamativos. E quando você passa ali para a matéria, os dados, as informações são muito bem selecionadas. Eles omitem algumas coisas, né, para passar a mensagem que eles querem. Então, usam textos chamativos e na hora de colocar os fatos, eles podem até colocar fatos, né, comprovadamente reais, porém, eles vão selecionando, omitindo algumas coisas para induzir o leitor a acreditar naquilo que eles querem, ok? Let's go ahead, vamos em frente então. Aqui nós temos um exemplo disso também. Statistics show unemployment at an all-time high. O que essa matéria está falando aqui? Que as estatísticas mostram que o desemprego está em alta. Tudo bem, eles falam aqui, ó, é um exemplo de matéria criada aqui, tá, gente? Que o desemprego está em alta, but fails to mention recent job market improvements. Então, nessa coisa aqui, né, nessa matéria, eles falaram assim, o desemprego está em alta, porém, durante a matéria, eles omitem, por exemplo, melhora de mercado de trabalho em alguns setores. Então, isso é a seleção de fatos que te faz aí acreditar na narrativa, ok? Let's go ahead, vamos em frente. Aqui nós temos misleading imagery. Misleading imagery, que é como se fosse uma imagem mislead, assim, a imagem que eles escolheram, ela foi manipulada, ela não condiz com a realidade. Então, vamos ver aqui sobre isso, ok? Olha só. Diz assim, using images or visual out of context or manipulated them to create a false impression, influence how the audience perceives the news. Usar imagens, né, ou visual fora de contexto, ou manipulá-las para criar uma falsa impressão, influenciando como a audiência, né, como as pessoas vão perceber. Então, aqui nós temos um exemplo. Acompanhe um artigo sobre um protesto pequeno, não é? Tipo assim, aqui é o acompanhamento de um artigo sobre um small protest. Um protesto pequeno.
Porém, eles falam massive protest shakes the city, um protesto massivo, muito grande, sacode a cidade, né? Balança a cidade, mexe com a cidade. O que eles fazem? Eles usam uma imagem que não condiz com a realidade, ok? E como eu digo para vocês que os veículos de comunicação, eles têm muita força. Então as pessoas olham aquilo e acreditam naquilo que está sendo mostrado a elas, ok? Let's go ahead, vamos em frente. Então aqui, ainda falando sobre fake news example, temos uma notícia dessas que viraliza aí nos aplicativos de conversa, né? Quem nunca recebeu uma corrente, uma notícia aí chocante pelo aplicativo de conversa, ou viu alguém, né, que toma decisões baseadas nessas mensagens que recebe. E aqui nós vamos analisar a linguagem, né? Como que essa notícia está sendo propagada aqui. Então já começa attention everyone, para chamar bem a atenção. Coloca aqui o emoji, né, para chamar bem a atenção da pessoa, do leitor. Shocking news just in. Assim, as últimas notícias, né, chocantes. E aqui eles começam a colocar os estudiosos, os experts, mas sem dados, sem comprovação. Eles colocam experts say that eating chocolate cure all disease. Olha só o que eles estão falando, que os estudiosos dizem que o chocolate, comer chocolate cura todas as doenças, né? Parece engraçado aqui, mas existem pessoas que acreditam em notícias como essa, e não só acreditam, como tomam decisões importantes na sua vida baseada nisso, e ainda propagam, né? E continua aqui. Doctors are hiding the secret to keep you dependent on expensive medications. Tá dizendo que os médicos estão escondendo esse segredo para manter você dependente das medicações caras, né, que existem no mercado. Don't fall for their lies. Não caia nessas mentiras. Share this post to save lives. Compartilhe esse post para salvar vidas. Health Revolution, chocolate cures all. Então vocês viram aí, né? Relacionado à saúde, ainda utilizam aqui as hashtags para parecer mais incisivo, verdadeiro, né? Porque sabem que as hashtags ajudam ao conteúdo viralizar. Tá dizendo a revolução da saúde, e chocolate cura todas as doenças, né? Cura tudo. Então esse foi mais um exemplo de notícias, né, sensacionalistas, da linguagem que é usada para que as pessoas sejam manipuladas e acreditem naquilo que está sendo aí propagado, ok? Let's go ahead, vamos em frente então. Então, no mesmo estilo da mensagem do WhatsApp, nós temos aqui uma notícia como se fosse assim num site, né? Fake news alert. Shocking new study declares pizza the healthiest food. Então, aqui, olha só. É um exemplo de notícia falsa, né? E o título já começa assim. Novo estudo chocante declara a pizza healthiest, a comida mais saudável. E eu quero que vocês deem uma olhadinha aqui. Lá na frente eu pedi para vocês olharem para o the most efficient, o mais eficiente. E aqui eu quero que vocês olhem bem para essa palavrinha, the healthiest food, a comida mais saudável. Eu estou destacando como se a pizza fosse a pizza mais saudável de todas. Eu pego a pizza e elevo num grau superlativo, que é isso que nós vamos ver. Vamos continuar analisando o texto aqui. In a groundbreaking study conducted by an unnamed organization, num estudo aí novo conduzido por uma organização sem nome, pizza has been declared the healthiest food on the planet. A pizza foi declarada
como a pizza mais saudável, a comida mais saudável do planeta. According to the study, pizza supposedly contains medical nutrients that can boost your immune system, enhance brain function, and even make you live longer. Aí aqui está dizendo, de acordo com o estudo, a pizza, né, supostamente contém nutrientes mágicos que podem aí dar um boom no seu sistema imune, melhorar a sua função cerebral e fazer você viver melhor, por mais tempo, né? Então, até aqui, nós vimos sobre essa linguagem, né, de manipulação. Viram aí que tá falando que a pizza é o mais saudável, isso baseado em estudos. Mas vocês viram que ali é uma organização que não tem nome, né? E geralmente essas notícias falsas vêm com esses termos, né? Mas já falamos sobre essa linguagem, pedi para que vocês observassem ali as palavras destacadas. Por quê? Nós vamos ver isso agora. Let's go! Porque notícias com a intenção de manipular geralmente usam essas expressões no superlativo. Como assim? Vocês viram lá, the best, que é o melhor, que é para a pessoa olhar e já prender a atenção dela lá. The highest, o mais alto. The most important, o mais importante. Então, esse grau superlativo é utilizado nessas notícias porque ele dá uma ênfase muito grande em algo, né? Destaca algo entre todos os outros, por exemplo, o melhor, the best, the highest, the most important. Então, vamos adiante falar sobre o grau superlativo. Ele é uma forma que usamos para mostrar que algo tenha maior quantidade ou qualidade em comparação com outras coisas. Assim como nós vimos na notícia, né, nessas notícias falsas, dizendo que o chocolate era a comida mais saudável, a pizza era o alimento com mais nutrientes. Então, tudo isso eu utilizo no grau superlativo. Mas, para que nós possamos mudar os adjetivos para o grau superlativo, por exemplo, eu tenho um adjetivo caro. Como é que eu faço para falar o mais caro de todos em inglês? Por exemplo, bonito. Como é que eu falo para dizer o mais bonito? É isso que nós vamos ver agora, porque nós temos algumas regrinhas para fazer essa mudança nos adjetivos. Let's check it. Vamos lá. Então, como usar? Nós temos aqui algumas regrinhas para seguir. Então, lembrem que nós estamos dando essa ênfase, destacando, né? Nós temos aqui o adjetivo. Vocês lembram o que é essa qualidade? Eu estou qualificando aí o substantivo. Então, eu tenho cheap, que significa barato. Mas, quando eu acrescento aqui, ó, o artigo, the cheapest, cheapest. Aí deixa de ser barato e eu já digo que ele é o mais barato. Então, essa é a regrinha geral. Eu vou acrescentar o EST depois do adjetivo. Cheap, barato. Cheapest, o mais barato. Então, aqui, cold, cold, que é frio. The coldest, o mais frio. Por que eu uso o artigo aqui? Porque eu estou dizendo o mais bonito, o mais frio, o mais alto. The coldest, o mais frio. Fast, fast, que é rápido. The fastest, o mais rápido, ok? Estou destacando, preste atenção que eu estou fazendo esse destaque aí entre os outros, ok? Mas essa é a regra geral, acrescento o EST, mas tem umas situações mais particulares aí que eu preciso prestar atenção. Quando o adjetivo for curtinho, tiver uma sílaba só e terminar com consoante, vogal consoante, o famoso CVC, eu não vou acrescentar só o EST, essa é a regra geral. Eu vou duplicar a última consoante e acrescentar o EST. Então, big, grande, the biggest, o maior. Viram que eu acrescentei o G aqui, porque é um adjetivo curto de uma sílaba só, que termina em consoante, vogal consoante. Assim, o thin, que é fino, né? Pode ser magro também. The thinnest, o mais fino. Olha só, dupliquei o N aqui, ok? Vamos lá, então. Também preciso prestar atenção
quando o adjetivo termina com Y e antes dele tem uma consoante. Quando o Y for precedido de consoante, o que vai acontecer? Prestem atenção que o Y sumiu. Quando antes dele for uma consoante. Então, the angriest. The angriest. Angry é bravo, né? Fica chateado. The angriest. O mais bravo. Busy. Busy, que é ocupado. The busiest. The busiest. O mais ocupado. Sempre usando aqui o artigo, né? Porque eu estou falando ou mais alto ou mais caro. E aí, seguindo essas regrinhas. E aí, quando os adjetivos forem mais extensos, no caso, palavras com mais de 2 sílabas, nós temos aqui beautiful and expensive. Um exemplo. Notem que eu não fiz nenhuma mudança aqui no expensive, não acrescentei o EST, não dupliquei nada, porque eles são palavras maiores e quando isso acontece, ao invés de fazer essa alteração aqui, eu vou usar o the most. The most beautiful, o mais bonito. The most expensive, o mais caro, ok? E aí vamos aqui para a nossa última regrinha, que são as exceções. As exceções, como o próprio nome já diz, não segue nenhuma das regras que nós colocamos, não recebe o the most, não recebe alteração lá no final, porque são exceções, têm a sua forma própria, já tem uma forma pronta, e aqui nós temos alguns exemplos, vamos lá ver. Então, aqui nós temos o good, que é bom, the best, o melhor. Então, não existe assim, ó, the most good. E nem posso fazer assim, ó, the goodest. Ok? Professora, mas eu não tenho que acrescentar o EST, não tenho que colocar o the most, mas eles são exceções, ok? E o bad, que é ruim, the worst, o pior. Segue essa mesma linha de raciocínio, são exceções, ok? Então, agora nós vamos ver um vídeo curtinho aí para que vocês vejam exemplos de frases utilizadas aí no grau superlativo. Let's go! Alexandre is the tallest teacher in Semean. Chris is the shortest teacher in Semean. iPhone is the most expensive cell phone in the world. English is the best subject in school. Ok, então tivemos aí algumas frases, né, como exemplos. Vocês viram ali o teacher Alexandre, a teacher Chris. Eu disse que ela era a professora de menor estatura, né, a professora mais baixa. The teacher, the shortest teacher. Short, baixo, né, the shortest, o mais baixo. Alexandre, tall, alto, the tallest, o mais alto. Então, demos aí exemplo para vocês de frases no grau superlativo. E agora nós vamos ver outros exemplos aqui, vamos fazer as eliminações das respostas erradas, explicando por que a escolhida é a certa, ok? Vamos lá. Então, aqui nós temos aqui que climb Mount Everest is considered, escalar o monte, né, Everest é considerado, e aí eu quero dizer assim, o maior, né, a maior aventura, o maior desafio no mundo. Challenge in the world. Eu quero dizer que ele é o maior. Então, big, nós temos aí o adjetivo big, que quer dizer grande nesse caso, que a gente vai ter que modificar ele, e nós vamos ver aqui as opções e por que estão errados. The more big, tá errado porque eu não apresentei o more, né? O more é de outra situação de comparação. No superlativo nós usamos o most, the most, mas não se encaixa no big. Por quê? Porque ele é um adjetivo curtinho. O the most eu só uso para palavras de 2 sílabas ou mais, né? Então aqui a letra C. The biggest também está errada, porque vamos lembrar que o big
é curto e termina com consoante, vogal, consoante. Então, para dizer o maior, tem que mudar alguma coisinha aí. Letter D tá errado porque fica do mesmo jeito, né? Big é grande, eu quero dizer o maior desafio. Então, a resposta correta, the biggest, the biggest. Vocês conseguem ver por que essa é a resposta correta? Porque big é um monossílabo, né? Uma palavra de uma sílaba só, terminado aí em consoante, vogal, consoante. Quando tem isso, eu duplico a última consoante e acrescento EST, e aí fica essa ideia de superlativo. Big, grande, the biggest, o maior. Sempre observem aí o adjetivo, como que ele vai ser modificado para poder ser mudado para o superlativo, ok? Vamos aqui para o próximo. Olha só, a Torre Eiffel, né, é uma das mais famosas, dos mais famosos landmarks in the world. Aí é dos pontos mais famosos no mundo, tá dizendo, né? E eu tenho as opções aqui para dizer que ela é a mais famosa. Então, o adjetivo aqui em questão é famous, 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 ok? Letter A, the famouser. Não tivemos nenhuma hoje na aula, né, de acrescentar ER. Letter C, the famous. Não pode ser porque aqui famous está normal. Eu quero dizer que é a mais famosa, né? Eu quero destacar uma das mais famosas no mundo. Famousest. Tá errado, porque é um adjetivo extenso, de duas sílabas ou de mais. Então, o correto é the most famous. Nós vimos na aula que quando o adjetivo é assim mais extenso, ele não recebe nenhuma alteração, mas nós usamos o the most antes dele, né? Não recebe alteração e é por isso que é importante observar o adjetivo, como ele é escrito, as sílabas que ele tem, se ele é extenso, se ele é curto, se ele é Y, mas antes dele vem o que, para a gente poder aplicar as regrinhas para que ele possa ser transformado para o grau superlativo, ok? Let's go ahead. Vamos em frente aqui. Então, the most famous, a mais famosa, ok? E aqui, escolha a forma superlativa correta para o adjetivo easy. Easy, que quer dizer fácil. Então, letter A, the more easy. Não vimos hoje o uso do more, porque ele não faz parte aí do superlativo, ok? The most easy também não se encaixa aqui, porque easy é um adjetivo aí curto, ok? Letter E, the easier, também não vimos hoje nenhuma regra com IR. The easiest, será que está correto? Também está errado e eu vou explicar por que agora. Easiest, the easiest, o mais fácil, né? Easy, fácil, easiest, o mais fácil. Observem aí como é escrito easy, antes do Y ter uma consoante. Então, quando isso acontece, eu retiro o Y e acrescento o IST. Então, observem, antes de mudar o adjetivo para o grau superlativo, como ele é escrito, a quantidade de sílabas, ok? Para que vocês façam isso corretamente. Então, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar o conteúdo. Bye, bye. See you!